Olá, eu sou o Fábio, professor de História e pesquisador, Fábio Ruela de Oliveira, e esta é a comunicação então para as terceiras jornadas virtuais internacionais de pesquisa científica, promovido pelo Conjugare do Porto, em Portugal, cidade que eu também tive o prazer de conhecer no ano de 2017, a Universidade do Porto, que me foi apresentado pelo professor da Faculdade de Letras, Francisco Topa. É uma satisfação então participar dessas jornadas com essa comunicação, o exílio de Florestan Fernandes no Canadá, 1969 a 1972, trajetória de vida e experiência intelectual. Este trabalho, essa comunicação aqui no evento, também está em coautoria com o professor doutor Carlos Gabriel Guimarães, do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, da UF, do qual eu agradeço, professor Carlos, pelo aceite desse trabalho, que é um trabalho de pós-doutorado, com duração de 1 ano. Eu iniciei aí há quase 2 meses, o período de afastamento de 12 meses, então que estou tendo lá da minha universidade no Paraná, a Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste. Esse trabalho também é feito sem nenhum tipo de bolsa ou financiamento, com recursos próprios. Também me mudei para o Rio de Janeiro para viver também essa experiência do pós-doutorado, não só na pesquisa, mas também essa inserção, esse processo de desprovincialização, que a gente chama, que acho que é importante para o intelectual, para o trabalho do docente de ensino superior. Bom, então vamos iniciar. Basicamente, então, é um trabalho em fase inicial. Então eu vou apresentar nessa comunicação basicamente o projeto e as etapas da pesquisa nesse momento, nessa fase inicial. A ideia surgiu já de bastante tempo, que vinha discutir com alguns colegas na trajetória de Florestan Fernandes o seu exílio. Sabia-se que ele foi exilado, mas pouco se falou do exílio. E sobretudo depois dos textos, no início dos anos 2000, ali, dos textos do pensador palestino Eduard Said, que refletia sobre a questão do exílio intelectual. Sob a influência, desses textos, começamos a discutir e pensar a questão do Florestan Fernandes. Também, antes de entrar, falar de como o Florestan Fernandes aparece nos meus 2 trabalhos anteriores, os 2 trabalhos acadêmicos, o mestrado defendido em 2002 na Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis, onde também fiz minha graduação. E lá eu fiz o trabalho que está sendo publicado esse ano, aproveitar para fazer a divulgação, que é a História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, 1958 a 64, memória da formação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Nesse trabalho, então, o Florestan já aparece nele quando é convidado, acho que no ano de 1961, a proferir uma palestra, uma fala sobre o movimento em defesa da educação pública, da escola pública, que sempre foi uma bandeira de Florestan. Então ele aparece nesse meu trabalho de mestrado, claro, de um modo rápido e marginal. Esse livro, pela editora Scorteg de São Paulo, está sendo lançado este ano, de 2021, já à venda pela internet. Tem também um e-book, também da Scorteg. Então o Florestan aparece ali, algo que também já me chamava a atenção, esse intelectual que é brilhante, enfim, aparece na história contemporânea brasileira de modo incisivo, e militante, e sempre se posicionando. E depois, no trabalho de doutorado, defendido em 2010 na Universidade Federal Fluminense, na pós-graduação em História lá, sob orientação da professora Adriana Facina, que tratava das trajetórias intelectuais no exílio, de alguns portugueses, intelectuais portugueses exilados no Brasil, Jorge de Sena, Casais Monteiro e Vitor Ramos, e de como o Florestan também aparece no ano de 1972, num dos famosos jantares do 5 de outubro,
na Associação Portuguesa, lá na Casa de Portugal, junto a esse movimento oposicionista ao salazarismo no Brasil, o Florestan faz um pronunciamento lá no ano de 1972, em defesa também dos exilados, denunciando o salazarismo, sobretudo naquele momento o caetanismo, né, que já era o Marcelo Caetano, que estava recém assumindo a ditadura portuguesa, que veio ao fim em 74. Então, assim, tanto no meu mestrado como no doutorado, o Florestan aparece, como eu disse, de modo marginal, se posicionando, né, em defesa da escola pública, depois em defesa dos exilados portugueses. Todo o conjunto, né, que havia ali em São Paulo, também no Rio de Janeiro, havia um núcleo. Então, aí vem esse meu interesse também pelo Florestan, já há bastante tempo, sou um leitor dele. Também a obra Circuito Fechado tem um ensaio sobre a Universidade Brasileira, também li no mestrado, onde ele faz uma análise, né, da universidade no Brasil, naquele momento, nos anos 60, uma análise crítica. Então, sempre tive, né, no horizonte assim, a obra de Florestan, a sua trajetória de vida. Enfim. E no ano passado, de 2020, comemoramos aí os 100 anos, né, do nascimento de Florestan Fernandes, onde ele foi homenageado com algumas publicações, alguns eventos, inclusive eventos remotos. Surgiu uma peça também que está na internet, no YouTube, né, Antônio Cândido e Florestan Fernandes, a história dessa amizade. E tanto nessas efemérides, nesses textos que saíram também nos jornais de grande circulação no Brasil, pouco se falou, né, ou sequer se falou desse exílio. Né? Então, daí veio essa nossa ideia de um projeto para um pós-doutorado, que agora estou realizando, estou nessa fase inicial, restam ainda 10 meses para esse trabalho. É um trabalho, não sei, ousado, né, de certo modo, mas, enfim, estamos com essa meta e com essa tarefa a se fazer. Florestan, então, o seu centenário talvez não foi tão... Ele é um personagem que no seu centenário não foi tão propalado quanto, por exemplo, Paulo Freire, outro centenário deste ano de 2021. Né? Paulo Freire, que é um alvo aí preferencial mais ou menos do anticomunismo contemporâneo, do fanatismo anticomunista contemporâneo. Florestan tem a mesma intensidade, mas também observamos que nunca é lembrado aí por esses anticomunistas fanáticos. No livro do Ottaviani, né, sobre Florestan Fernandes, nesse livro tem um belo ensaio no início, a apresentação do Ottaviani sobre Florestan, que também menciona o exílio, mas também não há nenhum aprofundamento, né, que ele foi aposentado, né, Florestan Fernandes, compulsoriamente, no ano de 1969, no primeiro semestre de 69, após o AI-5, né, no final de 1968, e foi professor visitante na Columbia University de Nova York, já em 65, 66, naquilo que é uma espécie de pré-exílio, né, de uma inserção. Mas depois, de 69 a 72, é professor residente titular na Universidade de Toronto, no Canadá. E é basicamente esse fragmento. Mas aí então, em torno essa menção aparece também na biografia do Laurey Cerqueira, que foi um assessor do Florestan Fernandes, a informação do exílio e a tese até de que o exílio realmente mudou um pouco a visão de Florestan, que no exílio ele passa a estudar mais a América Latina, o marxismo, mais em profundidade, enfim, os marxistas, e que isso vai ter de fato uma influência na sua obra, e que é real, porque a partir de 1985 ele se filia ao Partido dos Trabalhadores, em 86 se elege, é um dos nossos deputados constituintes, né, um daqueles que ajudou a redigir a atual Constituição brasileira. Claro que já está bem um pouco retalhada, cheia de emendas, mas hoje basicamente a luta progressista é defender essa Constituição de 1988. Por incrível que pareça, defender essa Constituição já é algo quase revolucionário, né? Bom, então a prisão do Florestan também no ano de 64, né, já logo ali no mês após o golpe de 1964, né, os acontecimentos da Rua Maria Antônia, prisão de Florestan, que teve uma grande repercussão no Brasil e no exterior, né, o Laurey Cerqueira menciona isso, e daí que vem também os contatos de solidariedade, né, do exterior para com o Florestan. Mas um aspecto que
sobretudo o contato, né, de Florestan lá nesse exílio. Com quem ele teve contato? Quais intelectuais, né? Alguns escritos, como a da sua filha Heloísa Rodrigues Fernandes, que também é baseado em outros trabalhos, que inclusive eu estou tendo contato agora, como o de Eliane Vera Soares, que foi orientada por Bárbara Freytag Rouanet, que analisa inclusive algumas cartas do Florestan com Bárbara Freytag sobre o exílio. Tem alguns, mas é pouco ainda. Eu tenho essa tese de que ainda não são pequenos momentos, descrições do que ele estava fazendo no exílio. Também tomei contato com esse trabalho de Haroldo Cereza, um jornalista, também nascido em Assis, descobri isso, também de Assis, São Paulo, interior de São Paulo, que faz também um perfil biográfico aqui para a editora Boitempo, na coleção Pauliceia, que também menciona o exílio, mas é isso que eu estou justamente atualmente nessa fase, estudando esses pesquisadores anteriores que já estudaram o perfil biográfico de Florestan, focando, né, buscando essencialmente o período de exílio e o que ele viveu nesse exílio. Foram 3 anos, mas então nós perguntamos, seriam anos desinteressantes? Que contatos ele teve? Que cursos ele lecionou? Quais os seus alunos, né? Como foram esses também períodos nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia? Então, na introdução, eu elaboro uma série de questões que eu entendo como questões norteadoras aí da pesquisa, dessa busca de materiais, né? Sobretudo essas cartas, que a gente sabe que existe, não tive contato com elas, mas espero ter no decorrer. Depoimentos orais de antigos ex-alunos, colaboradores, os seus filhos vivos, né? Florestan Fernandes Júnior, jornalista, e a Heloísa Rodrigues Fernandes. Mesmo Bárbara Freytag, Miriam Limoeiro, uma série já de nomes, enfim, todos do campo das ciências sociais, da sociologia, da pedagogia. O que nós entendemos de original nesse meu trabalho é que pode ser um dos trabalhos aí no campo da história, né, desenvolvido por um historiador de formação para o campo da história, também num programa de pós-graduação em História, né, num pós-doutorado, que pretendemos então que resulte num artigo científico para ser publicado numa revista, num livro, ou mesmo um pequeno livro sobre esse período do exílio intelectual, né? Quem eram aqueles que ouviram Florestan no Canadá, né? Quem era esse público que ele classifica, até numa fala que ele fala, eu vim para o exílio, mas aqui eu falo para pouca gente. Quer dizer, quem são essas pessoas? Quem era esse público? Seriam professores, estudantes, intelectuais canadenses, outros exilados? Quem era esse público fechado? Quem foram esses intelectuais que na volta de Florestan para o exílio, ele menciona também que é meio um pouco isolado, né? Neutralizado. Quem foram esses que ignoraram, né? Evitaram, isolaram Florestan no seu retorno ao exílio em 72 e 73? A quais pessoas ele atribui o medo internalizado, falta de engajamento, que é isso que ele percebe também nesse retorno ao exílio? Sabe-se então que ele teve contato com alguns intelectuais latino-americanos, Orlando Falsborda, Aníbal Quijano, Pablo González Casanova, Júlio Riverente e José Naum. Então, qual a relação dele com esses intelectuais? Houve correspondência, cartas, impressões? Então esse é o nosso trabalho, aprofundar, quer dizer, que filmes ele assistiu nos cinemas do Canadá, qual era a sua vida cotidiana, as dificuldades cotidianas do exílio. Essa é um pouco das nossas indagações. No nosso projeto já também está tudo uma apresentação da sua obra, do contato com o Antônio Cândido, que evidencia ali suas posições de esquerda, né? E refletir também sobre a questão da melancolia, né? Da melancolia do marxismo, aí, pensada pelo Enzo Traverso, né? Que é um momento que Florestan viveu uma profunda derrota, né? Ele vive o banimento intelectual. Então, de que maneira ele trabalha esse banimento? Quer dizer, que textos ele produz especificamente nesse período da bibliografia? Claro, ele está sempre publicando, tem uma obra vasta, mas quais são frutos, né, do exílio diretamente? Bom, já se sabe também, é um mapeamento, é toda aquela obra após 72, 73. Eu vou encerrando, pois o tempo já está exíguo na comunicação.
Agradeço os eventuais ouvintes dessa comunicação e desejo a todos um bom encontro, um bom evento online, remoto aí das jornadas virtuais internacionais, as terceiras do ano de 2021, emitidas a partir da cidade do Porto, em Portugal. Eu agradeço novamente ao meu professor Carlos Gabriel, coautor e supervisor deste trabalho de pós-doutorado. Obrigado.